Comigo no estúdio, a jornalista Lena Guimarães, com quem eu vou dividir aqui esse bate-papo. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, Lena Guimarães. Boa tarde. Como Lena Guimarães, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos começar esse nosso bate-papo, Lena? Vamos sim. Doutor Roberto, o senhor vem falando muito e defendendo muito a soberania brasileira, né? A partir dessa discussão que foi deflagrada com a acusação da França, né, de que o Brasil não estava cuidando bem de suas florestas, que por isso a Amazônia deveria ser internacionalizada, né? Já chegou na ONU, deve estar sendo discutida agora na abertura da Assembleia Geral da ONU, né? Mas o senhor continua mantendo, né, o leitor do Correio da Paraíba, né, atualizado em relação às ações que a França, né, tem feito ao longo da história do Brasil, né, as tentativas de levar as nossas riquezas para a França. No artigo de hoje, o senhor fala sobre a Guerra da Lagosta. O que foi isso, né? Helena, na verdade, o meu posicionamento é como cidadão brasileiro. Se nós brasileiros não defendermos o nosso país, pode ficar certo de que até os oportunistas brasileiros vão não nos defender. Então, isso começou talvez uma brincadeira de levantar o que é que acontecia entre a França e Brasil. E eu, ao longo desses artigos, até já escrevi me desculpando, talvez pela insistência no tema, já vou no 5º artigo a respeito do tema, que é a soberania brasileira. Mas as pessoas, da mesma forma que eleitoralmente se comenta que o brasileiro tem memória curta, politicamente, ele também, como cidadão, ele tem memória curta. Se nós não avivarmos essa memória e mostrarmos que determinados países sempre se aproximaram do Brasil de forma absolutamente interesseira, oportunista, eu não vou fazer com que a população brasileira, que hoje está dividida, ela possa, pelo menos no tocante ao assunto Brasil, esteja unido. A Guerra da Lagosta é um dos capítulos que eu falei, vivi esse capítulo, porque foi numa fase que eu estava com 17 para 18 anos, na eminência de servir as Forças Armadas, porque eu estava no período de engajamento nas Forças Armadas, mas que foi um episódio muito vivido, principalmente em Recife, que tinha a base do terceiro Distrito Naval na época, hoje está no Rio Grande do Norte, tinha o Comando Militar do Nordeste, o 4º Exército, em Recife, e tinha uma base aérea forte, que depois foi transferida para Natal, mas que a época em Recife era muito forte. Então eu convivi com os preparativos de uma pré-guerra que não houve, que na verdade foi mais uma cobiça francesa de garimpar nossas riquezas. Da mesma forma que garimpa na Amazônia, da mesma forma que garimpava, saqueava a costa brasileira no começo da colonização. 1500, se disseram que o Brasil foi oficialmente descoberto em 1500, em 1499 pode ficar certo que os franceses já sondavam e cobiçavam essa área. Essa Guerra da Lagosta, que jocosamente foi batizada dessa forma, mas o produto da guerra, o fruto da guerra, a razão da guerra foi exatamente a captura de lagosta no litoral nordestino pelos franceses. Eles já tinham exaurido as suas reservas da sua própria costa, tinham exaurido as reservas da costa ocidental da África, e aí vieram nos usar. Conseguiram uma autorização do governo brasileiro sob o pretexto de fazer estudos oceanográficos, mas os pescadores brasileiros identificavam que, na verdade, havia a captura maciça de lagosta. Briga grande, isso começou em 1961, foi até 1963, pegou 2 governos brasileiros, pegou o governo de Jânio Quadros, com sua renúncia, João Goulart, polêmicas de forma de atuação diversas, mas uma coisa linda, Helena, linda,
foi o sentimento patriótico brasileiro. O sentimento, naquela época, 1963, o Brasil estava mobilizado contra um inimigo externo que era não construído por nós. Foram os franceses que vieram para a costa brasileira para, na verdade, usufruir das nossas riquezas, como sempre, ao longo de 500 anos. Temos 500 anos e o Brasil continua sendo saqueado por muitos países sob pretextos diversos. É verdade que a França chegou a mandar porta-aviões, contra-torpedeiros, corvetas, né, e outros, né, instrumentos de guerra, né, para o Brasil, né, para a costa brasileira. Talvez tenha sido isso que, na verdade, mobilizou a população brasileira da época, porque havia, sem dúvida, uma desproporção de poderio bélico francês para o brasileiro. Mas o brasileiro foi à guerra, digamos. Enquanto o francês tinha um porta-aviões moderníssimo, o Brasil foi ao mar com seu porta-aviões Minas Gerais, que era um porta-aviões não competitivo com o Clemenceau, que era o francês. E a frota naval francesa que foi deslocada para a costa entre a África e o Brasil era realmente bem mais forte do que a brasileira. Mas nós brasileiros reagimos, eles talvez não esperassem essa reação, reconheceram que estavam atuando de forma indevida, foram embora, ficou a história, ficou aí a vitória brasileira. Brincam muito no sentido que foi a guerra que não se disparou um tiro, ninguém se feriu, tudo. Melhor. Mas, na verdade, a cidadania, a soberania brasileira, ela foi muito exaltada nesse 63. Naquele caso, a diplomacia também venceu. A diplomacia venceu. Teve um diplomata brasileiro, militar, que era o encarregado de fazer a defesa brasileira, e foi um argumento muito interessante, porque o francês dizia que lagosta era peixe. E pela Convenção de Genebra, nessas águas internacionais, mesmo sendo da plataforma continental brasileira, em se tratando de peixe, poderia capturar. Em se tratando de reservas da costa, do solo brasileiro, vegetais, algas, animais que estivessem na areia da costa do litoral brasileiro, essa era de propriedade do país, isso é que dizia ali. Então o francês dizia que lagosta era peixe. E o argumento do brasileiro é de que o argumento brasileiro é de que a lagosta somente andava e eventualmente davam saltos, não nadavam efetivamente. Na discussão, o diplomata brasileiro, militar, argumentou uma coisa fantástica que já ficou na história, que é dizendo que se a lagosta era peixe porque saltava, o canguru australiano era ave porque também saltava. Então todo mundo podia capturar os cangurus australianos por se tratar de aves. Então tem muita história gostosa num clima de guerra. Eu queria fechar o caso da França com o Brasil com duas perguntas em uma só, doutor Roberto. É verdade, né, que nesse episódio da Guerra das Lagostas, né, o governo brasileiro pensou, né, em invadir a Guiana Francesa, né, que pertence à França, né, e anexá-la ao território brasileiro? E depois, quantas a França ganhou do Brasil nesses 500 anos de encrencas, como o senhor fala nos jornais de hoje? Olha, na verdade, cada governo tem o comportamento que merece. Isso está na história de democrático ou não. O governo brasileiro, na época, estava capitaneado, presidido por Jânio Quadros. Jânio Quadros era uma pessoa, sem dúvida, polêmica. Me desculpe a ausência, não está mais conosco, mas ele era polêmico. Ele, para retaliar o governo da França, o governo brasileiro autorizou uma manobra militar, uma operação militar que seria capitaneada por Moura Cavalcante, um Cavalcante no meio da confusão. Moura Cavalcante, ex-governador de Pernambuco, era governador nomeado do Amapá. Amapá era território à época, e para invadir o Amapá e fazer a anexação do Amapá ao território brasileiro. Veja a que ponto chegaram as articulações de uma pré-guerra.
Invadir a Guiana. Invadir a Guiana. Ele era governador do Amapá e a operação era o Brasil invadir a Guiana francesa e se apoderar daquele território em revanche, em retaliação a essa suposta guerra da lagosta. E por que ele desistiu? Ele desistiu porque renunciou Jânio Quadros. Houve a renúncia de Jânio Quadros, mudou o governo João Goulart, ao assumir, até chancelou um suposto acordo de pesca entre o Brasil e a França. A população brasileira não aceitou, essa decisão foi revogada. Foi quando houve uma reunião do Conselho de Defesa Nacional no sentido de autorizar a esquadra brasileira ir ao mar para enfrentar a suposta guerra com os franceses. Os franceses, são 500 anos de conflito, Nós brigamos com os franceses há 500 anos. 500 e pouco, estamos Eles aí. ganharam algum? Pelo menos 519 anos brigamos. Houveram várias invasões, houveram saques, operações de saque. Rio de Janeiro foi saqueado 2 vezes por franceses. E, na verdade, o Brasil tem uma linda história militar com a França, de que o Brasil até hoje não perdeu uma. Pelo contrário, o Brasil teve na Europa para libertar os franceses do jugo alemão. Então, a guerra que nós fizemos fora do país, em época recente, 1939 a 45, foi nós estarmos na Europa como aliados. Como aliado para libertarmos os franceses. Então, se tiver de ter gratidão nessa história, o francês deva ser grato ao brasileiro. E se tiver ingratidão, continue tentando saquear e ter olho comprido no nosso país. Pois é. Vamos falar um pouquinho de outro tema. Esta semana houve uma especulação muito grande em torno da reforma tributária, da proposta da reforma tributária. Um dos temas que todo mundo comentou foi uma especulação sobre a volta de um imposto bem semelhante com a CPMF. E essa especulação foi descartada de forma bem contundente pelo presidente Jair Bolsonaro. Seria a criação de mais um imposto brasileiro suportaria mais essa carga tributária, doutor Roberto? Na minha visão, é um imposto extremamente perverso, porque ele atinge a operação do dia a dia. Toda operação financeira, de entrada e saída de recursos financeiros formais, você passa pela CMF e pela taxa. Não interessa se a taxa é 0,001 ou se a taxa é um X a mais por cento. O que importa é que é um acompanhamento, e dizem algumas pessoas que o objetivo, às vezes, não é nem só a arrecadação, é o monitoramento da atividade econômica. Automaticamente, em qualquer operação que você, cidadão, ou você, pessoa jurídica, faça, você paga uma taxa, essa operação passa a ser monitorada momento a momento, diferentemente de um imposto na qual você tem uma declaração mensal ou semestral ou anual, na qual você se apresenta naquele momento. A CPMF é extremamente lesiva. E eu acho mais lesiva ainda porque ela estimula uma operação paralela. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, acumulam os cheques e começa a haver uma troca de cheques. Em lugar de você emitir seu próprio cheque, você recebe dos seus clientes cheque, guarda, aí paga seu fornecedor com um monte de cheques para burlar a CMF, para não ser monitorado e tal. Então já fui vítima como empresário, se estivesse no Congresso Nacional, eu votaria 100% contra a CMF. Qualquer instrumento, o nome não interessa, a sigla não interessa, um instrumento nos moldes da CPMF. Lena. Isso, vamos falar um pouquinho de política. A Paraíba está bem conturbada, né? Tem esse episódio aí de conflitos e confrontos dentro do PSB, né? O partido que governa a Paraíba, né? Como é que o senhor está vendo isso, né? Esse confronto entre o ex-governador Ricardo Coutinho e o atual governador João Azevedo, né? Brigando por um partido político. Olha, no primeiro dia que eu aqui sentei para termos esse papo gostoso
nas quintas-feiras, eu disse que quem estava aqui era Roberto Cavalcante, pessoa física, não estava Roberto Cavalcante, pessoa jurídica, o orientador de alguma coisa no Correio. Mas quando se trata de assunto político, você não pode se dividir, você tem que ser um só. Eu tenho que responder da forma que penso empresarialmente e penso pessoalmente. Eu acho que nós devemos nos distanciarmos das brigas. A lição mostra que você não deva participar. Participando das brigas, os oportunistas da briga. Nós não temos nenhuma razão de defendermos um lado X, lado Y, estarmos favoráveis a pensamento X, pensamento Y. Porque cada cabeça é um mundo, cada pensamento. E na política, imagine. Então eu tenho assistido e lamentado o fato, como cidadão da Paraíba, porque na verdade, quanto mais harmônico o que está acontecendo na Paraíba, daqui a pouco é o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está dividido, mais uma vez a Paraíba vai estar dividida, então é péssimo. Então eu acho que, e se eu tivesse de dar uma recomendação a meu time, era no sentido de que nós assistíssemos, noticiássemos, fôssemos extremamente éticos no problema de partilharmos as informações, mas, à medida do possível, nós distanciarmos de dar opinião, acharmos que tal pessoa fez aquilo porque está errado ou está certo, foi oportuno, inoportuno. Eu acho que nós temos maturidade empresarial e pessoal para ter passado por tantos e tantos governos e sabemos que no frigir dos ovos, lá na frente, às vezes a carapuça bate em você, bate em mim, Roberto, porque pensam que a orientação é minha e não é. Na verdade, eu acho que o sistema Correio deva procurar ter o máximo de equilíbrio, o máximo de distanciamento. Quanto menos nós fomentarmos isso, melhor. Ok. Lênia Guimarães, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Correio Debate. Até a próxima semana. Até a próxima semana, já está intimada aqui, quinta-feira, doutor Roberto Cavalcante, também quinta-feira. Eu fui muito prolixo, né, em algumas respostas, eu peço perdão, da próxima vez eu vou me comportar para cortar os temas, porque no primeiro bloco eu quase falei só sobre a guerra e deixei o segundo bloco aí muito comprimido. Mas da próxima vez eu vou me comportar melhor no sentido de dosar o tempo de forma mais adequada. Obrigado mais uma vez, quinta-feira a gente está de volta.